Gente, hoje eu vou começar uma série chamada Psicologia versus Cristianismo. É versus mesmo, e vou tentar mostrar que eles não podem andar juntos. E o nome da mensagem de hoje é Psicologia Ciência. E eu quero começar com este texto aqui, de João 8,32, e ele já mostra o porquê a psicologia não pode andar com a fé cristã. Porque a fé cristã fala a verdade. Por isso, as dois não podem andar juntos. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse assunto é importante, porque, como por exemplo, um livro favorável à psicologia, chamado O Livro da Psicologia, ele mostra como a psicologia exerce hoje influência em todas as esferas da sociedade. Ixi, o seu eu não sei muito ele. Como é que faz aqui? Aqui. De todas as ciências, não é ciência, e eu vou tentar falar sobre isso hoje. Mas de todas as ciências, a psicologia talvez seja a mais misteriosa. É de fato misteriosa. É de fato misteriosa porque os seus critérios diagnósticos, como vistos no DSM, são bem misteriosos. Bem misteriosos. A sua linguagem e os seus conceitos infiltram-se na cultura cotidiana. Infiltram-se na cultura cotidiana, e eu concordo plenamente. Concordo plenamente. O seu João ali da esquina, eu vejo falar de conceitos que tem a ver com a psicologia, que vem da psicologia. Ele nunca leu Skinner, Watson, Freud, mas o que ele está reproduzindo é um conceito da psicologia. É impressionante. De fato, essa afirmação é correta. Ela se infiltra no cotidiano, no dia a dia do seu João e da Dona Maria. A psicologia dá forma a muitas das decisões que são tomadas do governo. É verdade. É verdade. Nos negócios. Sim, o pouco de conhecimento que a psicologia dá é utilizado para a manipulação das massas, como se deu com o behaviorismo. O pouco de conhecimento que o behaviorismo produziu foi justamente para que marqueteiros utilizassem esses conceitos para manipular as pessoas. Sim, ela está nos negócios, na indústria, na publicidade, nos meios de comunicação, na igreja, na escola, em todos os lugares. Se, num grande programa de televisão, eles têm uma dúvida sobre crianças, quem é chamado? É um psicólogo. Se alguém sofre com ansiedade e tristeza, quem é chamado? É um psicólogo. A psicologia é uma religião que finge ser uma ciência. Ao longo dessa minha série, você me verá usando psiquiatria e psicologia como sinônimos e terapias humanas também. Psicologia, psiquiatria e terapia como sinônimos. Eu sei, eles querem dizer que há uma diferença. A psiquiatria seria o trato de fato daquilo que seria doença. Como o próprio psiquiatra Thomas Szasz disse em seu livro O Mito da Doença Mental, e no livro Esquizofrenia, isso não é verdade. Não é verdade. Então a psiquiatria, em tese, trataria de doença. E a psicologia do comportamento humano. Como Watson disse isso. A psicologia é a ciência do comportamento humano. Na realidade, ambas tratam basicamente de coisas bem parecidas. Não estão tratando de doenças. Infelizmente não estão. Eu vou tentar mostrar nessa série, em primeiro lugar, por quê? Por que a igreja aderiu a isso? Por quê? O que aconteceu que doutrinas de homens que declaradamente diziam ter ódio do cristianismo, esses homens fundaram a psicologia? Gente como Freud. O psiquiatra Thomas Szasz disse que Freud tinha como objetivo destruir o cristianismo. Como isso entrou na igreja? Jung, Rogers, tantos outros, homens que invocavam demônios, que diziam ter contato com entidades, e disseram que seu conhecimento da psicologia veio de um espírito chamado Filemon. Como essas coisas entraram na igreja, gente? Como?
Hoje, eu quero falar que a psicologia, ela finge ser ciência. E esse talvez seja um dos motivos que explique como ela se assentou em quase todas as igrejas do mundo. Quase todas. Vamos começar assim. Os crentes aceitaram a psicologia porque eles acham que ela é ciência. Nós cristãos, de fato, não temos nenhum problema com a ciência verdadeira. Pelo contrário, somos grandes incentivadores dela. Veja esse dado. Olhando para os 100 primeiros anos do Prêmio Nobel, vemos que 65% dos vencedores eram cristãos. Somados aos judeus e alguns poucos muçulmanos, dizemos que 87% eram teístas, ou seja, quase 90% dos homens que venceram o prêmio eram pessoas que acreditavam em Deus, a maioria cristãos. E apenas 10% agnósticos ou ateus. Nunca tivemos, a verdadeira religião nunca se opôs à verdadeira ciência. Nunca. Pelo contrário, foi a base para o verdadeiro saber. A teologia era a rainha das ciências. No livro Quem Governa a Escola Controla o Mundo, o autor explica como a crença em um Deus racional como o nosso pautou o conhecimento. Ele explica o seguinte: em culturas em que as pessoas acreditavam em espírito da floresta, que choveu porque Zeus chorou, nessas culturas eles não fizeram muito progresso científico. Por quê? Óbvio, não faz sentido procurar por leis na natureza se você acredita que hoje está chovendo porque Zeus está triste. Não faz sentido algum. É o Deus cristão que dá essa base para que eles façam suas pesquisas. É essa crença em um universo racional em que há um Deus que governa com leis absolutas, leis morais absolutas e também leis do universo. É essa crença que dá base e desenvolvimento para pesquisas científicas. Não é por acaso também que a Revolução Industrial se dá em um país protestante, que tem como lema a busca do saber, a investigação. É o que todos concordam. Não foi por acaso que ali, na Inglaterra, um país protestante, tantas e tantas descobertas foram feitas. Não é por acaso que nos Estados Unidos, um país protestante, tantas descobertas científicas foram feitas. A verdadeira religião não se opõe à verdadeira ciência. Agora, a falsa ciência está em combate com a verdadeira religião. Por exemplo, nós somos contra a ciência quando dizemos que não acreditamos no darwinismo? Nós somos contra a ciência quando dizemos que nós não evoluímos de um primata? Que nós não temos um parentesco com a tia Chita? Que nós não acreditamos que nós viemos de uma explosão cósmica? Nós somos contra a ciência quando negamos o darwinismo? De forma alguma. De forma alguma. E aí é interessante porque o darwinismo é a base antropológica. O darwinismo é a base da definição que a psicologia dá para quem é o homem. Quem é você? E isso é fundamental. Responder essa pergunta é fundamental. Quem é você? Se damos uma resposta incorreta em relação a esta pergunta, todo conhecimento dado em relação ao homem estará viciado e prejudicado. Por exemplo, Skinner, com base nessa definição de que somos macaquinhos, primatas evoluídos, bichos evoluídos, ele fez pesquisas com ratos. Afinal, se nós, seres humanos, temos parentesco com bichos, as mesmas coisas que acontecem com eles devem acontecer conosco também. E com base em seu experimento com rato, ele concluiu que a repreensão é uma coisa que não é boa. Tudo isso a partir de ratos. A repreensão não é uma coisa boa. E é daí que surge essa besteira que você ouve em inúmeros púlpitos evangélicos. A ideia da educação positiva, em que nunca se pode dizer não para o seu filho. É bem difícil um cristão defender um negócio desse. Eu não sei como que eles conseguem esse milagre, porque logo de cara a gente tem uma Bíblia que tem 10 nãos. 10 nãos. Deus dizendo não, 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 não e não. E eles dizem que nós não podemos nos utilizarmos disso. Isso vem de onde?
Vem de Skinner. Vem desse homem que tinha uma definição do homem baseada em Darwin. Se rejeitamos Darwin, somos contra a ciência? De forma alguma. Nós não somos contra a ciência quando nós rejeitamos a falsa ciência. Segundo, isso aqui eu já falei com vocês tantas vezes. Como chegamos a isso? Essa história de engano em que nos encontramos hoje. Como? Em que a ciência é uma espécie de divindade. Isso tem muito a ver com o iluminismo. O iluminismo foi um movimento que rejeitou a revelação como forma de conhecimento. Eles disseram, não, isso aqui é uma balela. Principalmente influenciados porque viam os absurdos da Igreja Católica, os inúmeros misticismos da Igreja Católica. Eles então disseram, não, vamos jogar tudo fora. Diferentemente da Reforma, que rejeitou apenas a Igreja e ficou com a Bíblia, eles decidiram diferentemente da Reforma, que rejeitou a Igreja Católica e ficou com a Escritura, eles rejeitaram tudo. Os iluministas disseram, estamos iluminados, agora nós temos os gregos, nós temos os filósofos, e eles vão nos conduzir em liberdade. Esse movimento pariu a Revolução Francesa, que teve seu grande marco ali na queda da Bastilha, em 1789. A Revolução Francesa foi um movimento basicamente ateísta. Tanto é que eles mudaram o calendário para que as pessoas se esquecessem de que domingo era o dia do Senhor. Eles, ao invés de Jesus, passaram a adorar a deusa da razão, que é o símbolo da filosofia. O homem agora, ele irá conduzir a si mesmo. É o Adão, que diz ter comido da árvore do conhecimento e agora se acha um Deus. E ele vai agora se guiar a si mesmo. O movimento foi tão ateísta que Robespierre, um dos líderes da Revolução, ousou mencionar Deus em uma reunião jacobina. E um jornal escreveu o seguinte, ele teve a audácia de dizer entre os jacobinos que acredita na existência de Deus. Desse movimento, saiu um outro movimento, o positivismo, de Augusto Comte, que dizia basicamente o seguinte, a teologia e a filosofia eram a infância da alma humana. Agora, nós temos a ciência natural, o laboratório, o sapinho sendo rasgado. Isso, de fato, é fonte de conhecimento e é a única fonte de conhecimento. Tudo mais é história da carochinha. Esse é o espírito que vai sendo gerado. Esse é o homem moderno que chega no século XXI com essa perspectiva. Tudo que é dito em nome da ciência é conhecimento absoluto. É inquestionável. E se alguém diz assim, a ciência diz, encerrou-se o debate. Se alguém diz, estudos provam, acabou o debate. Qualquer um que diga, não, peraí, mas tem um dado aqui que está incorreto. Negacionista, ignorante, louco. Quem é você para duvidar da deusa chamada ciência? É o que a gente chama de cientificismo. A idolatria da ciência. É uma loucura total, porque a ciência é justamente a arte da dúvida, da investigação. A ciência é a observação dos elementos, dos fenômenos naturais. Isso é ciência. Ciência é a observação dos fenômenos naturais. Se a ciência é a observação dos fenômenos, quem observa os fenômenos? Quem observa? O homem. É por isso que a ciência não pode ser inerrante, porque ela é sempre feita com cientistas. E cientistas, em primeiro lugar, são corruptos, como qualquer outro homem. Como pastores, são corruptos no sentido de que nós fomos corrompidos. Todos nós. Todos nós. Portanto, temos uma inclinação para o mal. Sendo assim, qualquer homem, seja pastor, qualquer um, pode se corromper, pode mentir. Por exemplo, cientistas receberam dinheiro da indústria do açúcar para mentir, soltando estudos dizendo que, na realidade, o que fazia mal era a gordura, não o açúcar. Com certeza você se lembra do exemplo que eu já dei aqui algumas vezes para vocês, da máfia das próteses. Essa é antiga. Questão de aí, acho que 15 anos. Saiu aquela grande matéria.
na televisão de médicos que operavam pessoas que não precisavam, só porque ganhavam comissão. E eu mesmo já vivi isso. Quando meu filho nasceu, caroço na cabeça, o médico queria operá-lo. Levei em outro médico, o médico disse, seu filho não tem nada, isso vai sumir. E aí esse médico me disse, isso aí é a máfia da cirurgia. São os açougueiros, que ganham uma fortuna, rasgando a cabeça de pessoas que nem precisam. O mesmo se dá, por exemplo, em relação aos partos. A maioria dos médicos não querem fazer parto natural. Por quê? Porque isso significa que ele pode ficar, às vezes, 48 horas com uma mulher em trabalho de parto. É muito dinheiro que ele perde. Mas se ele vai lá e faz uma cesárea, rapidamente o problema está resolvido. Homens podem se corromper, por que cientistas não? Conseguiram, de fato, convencer a população geral de que pastores podem ser seduzidos por dinheiro, políticos podem, mas quando um homem veste uma bequinha branca e se diz, eu sou cientista, pronto! Ele é inerrante, ele é infalível, ele é incorruptível. Mentira. Não apenas isso. A ciência é feita por cientistas, e cientistas são homens, e homens são limitados. Eles observam o mundo a partir de sua limitação. Lembra da teoria da biogênese? Eles acreditavam que um pedaço de roupa podre, dali poderia surgir vida. E eles ficavam observando e diziam, está vendo, eu não vi nada. Mas é porque o olho humano é limitado. Há organismos que são tão pequenininhos que a olho nu não é possível enxergar. E mesmo que não houvesse corrupção no sentido de algum homem querendo de fato enganar, esse homem estava enganado. Porque nós somos suscetíveis ao engano. A nossa percepção da realidade é limitada. A ponto de inúmeros filósofos ao longo da história até chegarem a declarar que nem era possível obter conhecimento. Platão foi um desses. Conhecimento aqui é sempre por via de sombras. Só de fato quando morrermos, como ele escreveu no seu livro Fédon, é que de fato iremos conhecer. Ele disse isso, o desejo do filósofo é morrer, porque é somente aí que iremos obter conhecimento de fato. Agora, escute essa fala de Allen Francis, uma sumidade entre os psiquiatras. Ele dirigiu o DSM-4, o DSM é a Bíblia da psiquiatria. Esse cara dirigiu o DSM-4. E sabe o que ele disse em seu livro Voltando ao Normal? Em que ele faz uma crítica à psiquiatria moderna, por conta da inflação diagnóstica. Ele diz o seguinte, o que soa hoje como mito fantasioso, um dia foi a melhor ciência da época. E a melhor ciência atual será ela vista como nada além de mitos fantasiosos. Eu posso dar alguns exemplos. O que foi no passado que era o ápice da ciência. E hoje a gente fala que é absurdo. A psiquiatria já se utilizou de choque, tortura, afogamento para tratar seus pacientes. Você sabia? Aqui mesmo, em Barbacena, mais de 60 mil pessoas foram assassinadas no hospital psiquiátrico ali. No documentário Psiquiatria e Indústria da Morte, psiquiatras dizem, mais pessoas morreram em hospitais psiquiátricos americanos do que nas guerras americanas. Lobotomia, Egomoniz inventou esse negócio. Isso ganhou prêmio, gente, prêmio Nobel. Sempre eu lembro, Nobel, depois eu preciso decorar isso aí. Olha isso, sabe o que era isso? Por conta da sua perspectiva materialista, ele acreditava que o pensamento é apenas uma questão física. Portanto, o mau pensamento seria uma questão física também, apenas pulsos elétricos. Bastaria, então, consertar alguns fios desencapados aqui no lobo central e o pensamento voltaria à normalidade. E eles faziam uma cirurgia mesmo. Resultado da lobotomia, as pessoas passavam a vegetar. As pessoas passavam a vegetar, você pode pesquisar o que eu estou falando. Esse cara ganhou o maior prêmio de ciência da época, gente. E nós não podemos questionar essa galera? Se a gente questiona, eles querem nos prender, por quê? É porque quando você não tem argumento, você tem que tentar prender a pessoa de outro jeito. Vencer a pessoa de outro modo. É porque é um absurdo o que eles defendem. É um absurdo. A psicologia fingindo ser ciência. Thomas Szasz, um psiquiatra brilhante, genial, escreveu um livro chamado O Mito da Doença Mental. E ele disse o seguinte, à psicologia e à psicanálise foi concedida uma posição secundária no mundo da ciência. Por quê? Até o século XIX, a psicologia
era considerado um ramo da filosofia, não era ciência, ciências naturais. Mas, conforme eu contei para vocês aqui, a ciência natural, principalmente a partir de Newton, ganha um outro ar. E ela, antes, a teologia era a rainha das ciências, mas a partir do iluminismo, ela foi ganhando espaço e a ciência se tornou a rainha do saber. De maneira errada, obviamente. A ciência natural se tornou a rainha do saber. Portanto, a psicologia foi deixada meio de lado. E como o psiquiatra Allen Francis, no seu livro Voltando ao Normal, no capítulo 2, explica, era considerado charlatanismo. Acuse-os do que você é. Já diziam os esquerdistas. É isso que Thomas Szasz está explicando. A psicologia e a psicanálise foi concedida uma posição secundária no mundo da ciência, cuja emancipação permaneceria dependente da descoberta de bases fisioquímicas da mente e do comportamento. Se a ciência é a observação dos fenômenos, é a observação da matéria, eles tinham que dar algum dado material para provar. Qual a ligação? Esse comportamento problemático tem que ter alguma questão física aqui, como, por exemplo, a mentira do desequilíbrio químico. Eles dizem, há um desequilíbrio químico que gera a tristeza. Nunca provaram, pelo contrário, uma pesquisa recente de uma psiquiatra, Joanna Moncrief, disse que isso não é verdade. Não é verdade. Thomas Szasz continua. Pelo fato de os teóricos em medicina desfrutarem de maior prestígio do que os teóricos em psicologia, os teóricos em medicina tinham prestígio. E o que de fato aconteceu é que a psicologia, que era um ramo da filosofia, e naquele contexto de que filosofia e religião agora não são bases confiáveis de conhecimento, a psicologia começa a querer grudar falsamente na medicina, para dar um ar. O que a gente faz é ciência. Pelos fatos de os teóricos em medicina desfrutarem de maior prestígio do que os teóricos em psicologia ou relações humanas, os psiquiatras e psicanalistas afirmam, como objetivo de obter tais êxitos, que também estão à procura de causas físicas ou fisiológicas para doenças psíquicas. Essa representação transforma-os, evidentemente, em pseudo-médicos. Pseudo, ou seja, falsos médicos. Em falsos físicos. E traz consequências lamentáveis. Contudo, essa imitação do cientista natural tem sido muito bem sucedida. Eles têm sido bem sucedidos em imitar a ciência. Ao menos no que diz respeito ao aspecto social e oportunista. É um psiquiatra, gente, dizendo isso. Não é um pastor, não. Refiro-me à ampla aceitação da psiquiatria e da psicanálise como ciências alegadamente biológicas e, portanto, em última instância, fisioquímicas. E ao prestígio de seus praticantes baseado, em parte, nessa ligação entre o que eles dizem fazer, que é ciência, e o que outros cientistas fazem. Eles alegam fazer ciência, mas não fazem. Na página 27 do seu livro O Mito da Doença Mental, o psiquiatra Thomas Szasz diz o seguinte: a psiquiatria e a psicologia, eles criaram um falso paralelo entre doença física e doença mental. E ele explica em seu livro que doença sempre foi anormalidade física, mas através de uma fraude, não de uma descoberta científica, empírica, no laboratório. Não, através de uma fraude perpetuada por Charcot e Freud. Miraculosamente, problemas comportamentais passaram a ser descritos como doença, mesmo não existindo nenhuma anormalidade física. O cérebro, sendo algo físico, pode ficar doente de fato, mas a mente imaterial, não. A mente imaterial tem problemas gravíssimos, mas problemas, e que precisam ser resolvidos unicamente pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Allen Francis, no seu livro Voltando ao Normal, ele fala do desenvolvimento da psiquiatria ao longo da história. E ele conta que, a partir da Segunda Guerra Mundial, a psiquiatria ganhou um espaço de destaque na comunidade civil. Mas, explica ele, o diagnóstico. O diagnóstico era o calcanhar de Aquiles da psiquiatria. Eles não tinham bases. O diagnóstico era sempre algo subjetivo, como eu já vou explicar para vocês aqui. 2 artigos explica o psiquiatra Allen Francis. 2 artigos foram divulgados que expunham os absurdos dos diagnósticos. Um estudo internacional britânico e norte-americano mostrava psiquiatras nos 2 lados do oceano com conclusões de diagnósticos
totalmente diferentes. Quer ver? Se você, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, se você chega com um exame de sangue, um hemograma, num médico aqui, ou nos Estados Unidos, se algumas taxas de 3 elementos ali estiverem baixas, ambos vão dizer, você está com anemia, porque é matemática, porque é objetivo, porque é concreto. Mas e a tristeza e a ansiedade? E a desordem de pensamento, como disse Bloyer em relação à esquizofrenia. O que é desordem de pensamento? O que é o pensamento errado? O que seria isso? Quem que traça a linha que separa tristeza de tristeza, doença, depressão? Quem faz isso? Qual que é o critério? É isso que ele está dizendo. Os critérios eram subjetivos. É por isso que cada um falava uma coisa. E ele continua. Depois disso, um psicólogo mostrou como era fácil induzir psiquiatras a fornecer não apenas diagnósticos inexatos, mas também tratamentos absurdos. Seus alunos foram até uma sala de emergência alegando ouvir vozes. Era tudo mentira, mas eles foram aceitos e tratados por meses. Por isso, Thomas Szasz diz assim, por conta disso tudo, os psiquiatras começaram a parecer charlatães. Não sou eu que estou dizendo, é um psiquiatra. É um psiquiatra. Quarto, a psicologia não é ciência. Quem diz isso? O cientista Alex B. Berzon. Ele diz o seguinte, por que podemos dizer isso? Um artigo dele, está aqui a fonte, se vocês precisarem conferir. Por que podemos dizer isso? Que a psicologia não é ciência, diz esse cientista. Porque a psicologia muitas vezes não atende aos 5 requisitos básicos para que um campo seja considerado cientificamente rigoroso. Terminologia claramente definida, quantificabilidade, condições experimentais altamente controladas, reprodutibilidade e, finalmente, previsibilidade e testabilidade. E ele dá um exemplo. Se estiver confuso, ele vai dar um exemplo. A pesquisa sobre felicidade é um ótimo exemplo do porquê a psicologia não é ciência. Como exatamente a felicidade deve ser definida? O significado dessa palavra difere de pessoa para pessoa e especialmente entre culturas. O que deixa os americanos felizes não necessariamente deixa os chineses felizes. Como medir a felicidade? Os psicólogos não podem usar uma régua ou um microscópio ou um exame. Então inventam uma escala arbitrária, ou seja, qualquer escala. Hoje, pessoalmente, estou me sentindo cerca de 3,7 em 5, depressivo. Como é que é isso, gente? Porque qual que é o critério de doença? O critério normal? A normalidade física. Quem estabeleceu isso? A própria natureza. A natureza humana estabeleceu. É autoevidente. Um pulmão é enfermo porque ele tem uma referência objetiva. Um pulmão saudável. Todos os pulmões saudáveis são iguais. São iguais. Ou, veja isso aqui, ó. Acho que eu coloquei, vou colocar aqui mais à frente. Isso é um hemograma. Isso é um hemograma. Eritrócitos, hemoglobina e hematócrito. Se esses 3 elementos estiverem baixos, você está com anemia. Aqui você tem um valor de referência na tabela na direita. Como eles chegaram a uma referência? Olha, tem esse número aqui. Abaixo disso é anemia. Como eles votaram? Como eles chegaram a essa referência? O que vocês acham? Não, eles observaram. Todas as pessoas que tinham esses índices tinham anemia. É algo concreto, objetivo, mensurável, visto pela natureza humana. Visto. Ciência é isso. É observação. É o laboratório abrindo. Lembra lá o sapinho, abrindo o sapinho? Observação dos fenômenos naturais. Isso é ciência. Como você faz com a tristeza? Você coloca a tristeza no tubo de ensaio? A ansiedade? Como você faz isso? Aí você mede ela. A tristeza que é subjetiva. Num jogo de futebol, a tristeza é subjetiva. Para mim é felicidade uma coisa, para você é outra. O que é a felicidade? Algo totalmente subjetivo. Portanto, é um absurdo. É um absurdo. Ora, Allen Francis, ele fala sobre o desejo de ser científico ao dirigir o DSM-4. Mas ele confessa no seu livro Voltando ao Normal. O DSM é o livro que classifica o que é doença mental. Dá lá várias classificações, o que é depressão, o que é ansiedade.
E aí ele está dizendo, ó, a gente estava lá para classificar o que era doença. Ele confessa, não existiam dados científicos persuasivos para respaldar as muitas propostas que recebemos. Não havia. Ele continua. A ausência de testes biológicos é uma enorme desvantagem para a psiquiatria. Significa que todos os diagnósticos hoje são baseados em julgamentos subjetivos. É alguém que é favorável à psiquiatria, tá? Não é um pastor. É alguém que é favorável à psiquiatria dizendo: os nossos diagnósticos são baseados em julgamentos subjetivos. E eu posso lhe dar alguns exemplos disso. A ansiedade. O DSM-5, o documento mais importante da psiquiatria e da psicologia, diz que há a ansiedade normal e há a ansiedade doença, que eles chamam de transtorno. Mas o que diferencia a ansiedade normal do transtorno de ansiedade? Página 541. Quando a ansiedade é excessiva, aí você tem doença. Mas quem determina quando a ansiedade é excessiva? Quem determina? Página 542. A determinação do quanto a ansiedade é excessiva é feita pelo clínico. Vocês entenderam ou não? Eu vou explicar de qualquer jeito, mas entenderam ou não? Qual que é o critério, então, para determinar quando a pessoa tem a doença ansiedade? Qual que é o critério, gente? Me ajudem. Não tem critério. É aquilo que o Papa, aquilo que o Deus chamado psicólogo, psiquiatra afirmar. Ele olhar na sua cara e falar: você está com doença porque eu estou dizendo. Ele é a autoridade máxima. Ele é. Não tem critério. A depressão? Você sabia que o DSM, o DSM-5, diz o seguinte: se depois de 2 semanas você perdeu um parente, depois de 2 semanas você tem tristeza, desânimo, perda de vontade pelas coisas da vida e mais alguns outros elementos, se você tem isso depois de 2 semanas porque você perdeu o seu filho, só 2 semanas, tá? Você está triste ainda depois de 2 semanas? Doente, diz o DSM-5. É um negócio assustador. E olha a arbitrariedade. Veja a arbitrariedade do negócio. Por quê? 13 dias triste, eu estou doente, eu estou saudável. O que acontece às 23 horas e 59 minutos do 13º dia em que eu estou saudável, 1 minuto virou, eu estou doente? Que raio de critério é esse? Que absurdo é esse? Eu falei isso, uma psiquiatra estava muito brava comigo, me mandou uma mensagem, e ela concordava com isso aqui, eu mostrei isso, ela falou: não, isso aí tá errado. Mas se a pessoa passou 1 ano e ela ainda está triste, aí é doença. Aí eu disse: por que 365 dias? Por que não 364? Por que você chegou nesse número? Como que você chegou a esse número? Aí já começou a me xingar dizendo: sua mãe não é homem. Vou te processar. A água entra em ebulição 100 graus, sempre. É ciência. 2 mais 2 dá 4. Por isso estamos seguros em andar de avião, em entrar em prédio, porque tudo ali é observação de fenômenos naturais, e quando acontecem erros, eles observam algo e falam: tinha uma variável aqui que a gente não calculou. Porque isso é ciência natural. Mas não é isso que é a psicologia. Não é isso. Quem determina o que é normal no comportamento humano? Quem determina? Porque para a gente dizer: isso aqui é um comportamento anormal, quem é a pessoa que determina isso? O mais interessante é que a psicologia, como eu vou dizer na próxima pregação, ela é ateísta, ela nem acredita em certo e errado, ela nem acredita em padrões normais ou anormais. Se ela nem acredita nisso, como que ela pode estabelecer um padrão de normalidade? É um negócio totalmente louco, irracional. Veja essa outra declaração do psiquiatra Allen Francis. Não há como demarcar uma fronteira nítida entre as formas mais brandas de depressão clínica e as mais severas. Ele está dizendo: não há como. E ele continua: tristeza, falta de interesse, problemas para dormir e comer, redução de energia, dificuldade para trabalhar é o quadro clássico do pesar, da tristeza. No entanto, esses mesmíssimos sintomas definem a depressão clínica. Ele está dizendo: falta de interesse, desânimo, falta de vontade para comer, redução de energia, isso é tristeza. Mas também é o mesmo critério para depressão, doença. Se é o mesmo critério, como que a gente diferencia? Com base no Papa Droscomo Catreste, o que o psicólogo fala. Se ele falou, ele é inerrante.
quando ele fala da cadeira dele. Ele não erra. É um absurdo. Allen Francis, ele continua no seu capítulo 2 do livro Voltando ao Normal, falando sobre como os diagnósticos foram feitos. E agora segura na cadeira aí para você não cair. Ele conta que até o DSM-3 era uma bagunça a psiquiatria. Mas ele conta que um homem chamado Spitzer salvou a psiquiatria. Como? Está lá no livro. Você pode ler. Spitzer salvou a psiquiatria com cafezinho e bolacha. Sim. Ele explica o seguinte. Um grupo de cerca de 8 ou 10 especialistas ficava praticamente trancado em uma sala e não emergia de lá até chegar a um acordo. O que é doença? O que é depressão? O que não é? O que é doença mental? O que não é? Eles chegavam por meio de acordo. Quem diz que isso é critério científico? O mundo inteiro já acordou, esteve em acordo em relação a várias coisas e esteve completamente errado. Quem diz que concordar com algo significa que isso é verdade? Que absurdo! Que absurdo! Uma mentira repetida por todo mundo não se torna verdade. Mas é isso que ele está dizendo. E aí ele conta o seguinte, eles entravam lá, os psiquiatras entravam na sala para votar o que era votação. É com base nisso que eles determinam o que é doença. Votação, vê se isso é ciência. E aí o povo quebrava o pau lá, ele conta. Mas o Spitzer salvou a psiquiatria porque ele era um cara bom de relacionamento, ele acalmava os ânimos, ele trazia uma bolachinha. E ele continua. Eu estou só citando, tá? É assim que ele escreveu. Sempre que persistia alguma controvérsia, a vantagem era de quem fosse mais barulhento, confiante, teimoso, experiente, ou falasse com Bob, que é Bob Spitzer, falasse com Bob por último. Ponto. É uma forma terrível de desenvolver um sistema diagnóstico que ficaria sujeito a todo tipo de viés, mas era o melhor disponível na época. Ele conta que até esse cara, os critérios para fazer diagnóstico na psiquiatria eram horríveis, mas esse cara salvou. Esse cara, que era bom de relacionamento, que conseguia ouvir o que era mais barulhento. É um absurdo. Outro dado que o Allen Francis dá sobre o DSM que ele dirigiu, o DSM-4, é o seguinte: 56% dos doutores que estavam lá para votar sobre o que era doença ou não, tinham ligação financeira com a indústria farmacêutica. Isso significa dizer o seguinte: imagine que eu sou um psiquiatra que estou votando para saber se depressão é doença ou não. Imagine que o Marquinho aqui, ele é o meu chefe. Ele é dono de uma indústria farmacêutica que vende remédio para depressão. E que ele alega que a depressão é doença. E o Marquinho, que vende um remédio para depressão e que alega que a depressão é doença, ele é o meu patrão. Não há teoria da conspiração, está lá no capítulo 2. Ele confessa que 56% dos doutores que estavam lá recebiam dinheiro da indústria farmacêutica. Há um conflito de interesse aqui ou não? É um absurdo. Quinto e último princípio. As terapias humanas são uma rebeldia contra Deus. É o Adão que disse: eu vou caminhar com as minhas próprias pernas. Eu não preciso de Deus para lidar com a minha tristeza. Apesar de a Bíblia falar que o Espírito Santo é o Consolador, é o conselheiro, eu não quero o conselho de Deus. Eu quero o conselho de Freud, que era viciado em cocaína, que era insuportável, vivia num cômodozinho sozinho, porque ninguém aguentava o cara. Não quero o conselho de Jesus, não. Quero o conselho de Freud. Ou de Jung, que consultava demônios. Ou de vários psicanalistas de Viena, que se mataram. Imagina essa galera que não conseguiu resolver os seus próprios problemas, tentando nos ajudar. Eu quero o conselho de Watson. Watson foi um psicólogo que disse, que prometeu mudar o comportamento humano. Ele foi expulso da faculdade em que trabalhava porque ele não conseguiu controlar o comportamento dele, porque saiu com a menininha. Essa galera que diz controlar você, mas não consegue controlar eles mesmos, é essa galera que a gente vai recorrer? O salmista, no Salmo 19, diz assim: a lei de Deus é perfeita e ela restaura a alma. O salmista 1, um salmo no capítulo 1, ele diz o seguinte: bendito o homem que não anda no conselho dos ímpios. Que ímpios? Que ímpios?
Freud seria um ímpio? Um homem que odiava a fé cristã? Rogers, Jung e essa galera toda que tinha contato com o demônio? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse homem será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Mas o crente é como árvore. Olha os resultados, gente. Esses crentes que buscam refúgio lá no mundo, eles estão como árvore plantada junto à corrente de águas? Ou estão como uma cantora? Eu recomendo, todos façam terapia. É uma bênção. Faz 20 anos que eu faço. Mas que raio, nunca é curada. Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem não é por mim, é contra mim. Veja, inúmeros desses homens, psicólogos, abertamente disseram que não eram a favor de Jesus. Ou seja, Jesus está dizendo que até aqueles que ficam em cima do muro, que não chegam a explicitamente condenar Cristo, Jesus diz, não são por mim, não se enganem. Não se enganem. Quem não é por mim é contra mim. Se até esses homens que parecem tão neutros e parecem até mais ou menos ali favoráveis a Jesus, mais ou menos. Se até esses, Jesus diz, são meus inimigos, imagine homens que explicitamente repudiaram a fé cristã. Freud disse que a religião é uma neurose. Ele disse que a repressão das nossas paixões é que traz neurose. Puxa, ou seja, é justamente porque nós dizemos não ao pecado sexual, porque ele era um pervertido, é que gera neurose e doença mental em nós. Então eu hei de supor que, se frear nossas paixões sexuais gera doença mental, o óbvio é que o oposto seria o seguinte: libertar-se sexualmente geraria uma multidão de gente saudável, não é? Nunca o mundo foi tão libertino. Nunca os homens estiveram tão enfermos. O suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens. Crianças, já são identificadas como ansiosas. Todos os dias temos a notícia de alguém que se matou, de alguém que é encontrado morto em sua casa. Nós, os vivos, vamos consultar os mortos? Nós, que temos Deus, vamos buscar refúgio no mundo para lidarmos com a nossa alma? Para lidarmos com os nossos filhos? Para lidarmos com as nossas ansiedades? Como diria Josué, eu não sei de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vamos seguir os ídolos. Vamos ficar de pé?